Que bom estar com você nessa noite. Queria saudar todos aqueles que nos visitam com a paz de Cristo e o amor santo desse Jesus que nós estamos cantando. Queridos, como é precioso perceber Jesus como Senhor das nossas almas. Sabe? Como é precioso, nós estávamos conversando agora há pouco, eu, o Alan e o Alisson, sobre o senhorio de Cristo Jesus. E que nós estamos num momento muito crucial da nossa nação, onde decisões serão tomadas para o futuro. E realmente é muito difícil saber o que fazer nesse momento. Mas uma das coisas que a Igreja de Cristo deveria confiar é que tronos, pessoas se sentarão, serão presidentes, reis se levantarão, guerras acontecerão, mas o trono de Cristo ficará inabalável. Inabalável. Não haverá ninguém que vai poder tirar Cristo do lugar dele. Ninguém. Todos eles irão morrer. Todos os reinos e todos os senhores, todos os presidentes, como já morreram, irão morrer. Irão enfrentar o nosso maior inimigo, que é a morte. Mas um dia, nós iremos olhar para a cara da morte e vamos dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, inferno, o seu aguilhão? A Igreja de Cristo vai poder fazer isso. Não há nada mais brilhante e profundo do que simplesmente ter Jesus como Senhor da nossa vida, como Senhor do nosso coração, como Senhor dos senhores, aquele que está além de tudo. Não há nada melhor do que isso. E eu sei, nós falhamos muito, porque há uma tendência, há uma natureza em nós de optarmos por outros senhores. Há uma tendência em nós para isso. Mas à medida que nós olhamos para Cristo, no meio das nossas falhas, no meio das nossas inconstâncias, em algum momento nós nos tornaremos semelhantes a Ele. E então nós seremos aquele povo que um dia vai estar com os joelhos dobrados diante dEle. Porque a Bíblia diz que toda língua vai confessar que Ele é Jesus. Que toda língua vai confessar que Ele é Jesus e que Ele é o Senhor. E que todo joelho vai se dobrar diante dEle. Veja. O joelho do Bolsonaro, o joelho do Lula, o joelho do Ciro, o joelho de todos os presidentes que nós já tivemos, e o joelho de todos os presidentes que nós teremos, irão se dobrar diante do único Senhor, do único Rei, Jesus Cristo. E é esse nome que nós vamos cantar todos os domingos aqui. Uma das coisas que nós queremos ser como igreja é ser uma igreja que canta, exalta, adora, é desesperada por esse Jesus, que é apaixonada por esse Jesus, até Ele ser realmente a paixão das nossas almas. E nós passarmos tanto tempo com Ele, que quando a gente fechar os olhos, num piscar de olhos, nós vamos estar com eles. Nós vamos olhar para Ele, aquele o qual a gente amou durante toda a nossa vida como um povo redimido. É para isso que nós estamos aqui, queridos. É para isso que nós existimos. Por isso que o nome da igreja é a Igreja do Calvário, porque sempre vai lembrar, sempre, por toda a eternidade, vai lembrar daquilo que aconteceu um dia no Calvário. O dia em que Jesus se tornou o Senhor de todos os tempos, de toda a eternidade. E sobre Ele que nós vamos falar essa noite, mas antes eu quero dizer que vai ter a classe ali com as crianças, a tia Carol está ali. Então, ela vai levar você para ali, você, menininho ou menininha, o menininho, o Luca. Tudo bem, Luca? Que bom, queridos. Nós estamos na mesma série, Manso e Humilde, e estamos conhecendo mais do coração de Jesus. E como foi especial domingo passado, a gente ouvir sobre o Espírito Santo. Sabe? A gente fala muito, né? Nós somos uma igreja centrada no Evangelho, comprometida com a missão de Deus, que opera, que atua no poder do Espírito. E nós podemos, domingo passado, se aproximar um pouquinho mais do Deus Espírito e perceber o coração de Jesus por meio do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre
o coração de Cristo e a relação disso com o Pai. Nós estamos, nesses 2 domingos, nos deleitando na Trindade. Existe um livro chamado Deleitando-se na Trindade. E nós vamos passar esses 2 domingos se deleitando nela. E olhando os segredos do coração de Deus por meio desse grande amor que existe na Trindade. Então, domingo passado, como eu disse, falamos sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa. E hoje nós vamos ver como o coração de Jesus, afinal, a série é sobre o coração de Jesus, é revelado à medida que nós nos aproximamos do Pai, a primeira pessoa da Trindade. Nós temos muitas confusões em torno disso, porque muitos de nós aprendemos na vida que há uma diferença entre o que acontece no Antigo Testamento e no Novo. Tudo bem, tem as suas diferenças, mas é um problema quando nós achamos que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Alguém aqui já ouviu quando as pessoas dizem o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, era o tempo da lei, era o tempo que Deus era realmente destruir os seus inimigos, mas agora nós estamos no tempo da graça, então nós temos Jesus, um Deus muito mais amoroso, um Deus mais amável. Nós já ouvimos isso por aí. Isso gera um pouco de confusão, mas hoje nós vamos perceber que isso não tem muito a ver. Que a Bíblia é uma única história, a história de Deus, de um único Deus, que é revelado a nós, por meio das Escrituras, em 3 pessoas, e revela o seu amor e o seu caráter nas 3 pessoas. E não há nenhuma confusão. E que isso que a gente aprendeu e ouviu por aí é apenas uma balela que foi falado pra gente. Existe uma percepção comum entre nós cristãos que, até certo ponto, o Deus Pai, né, tá assim, menos inclinado a nos perdoar do que Jesus. Jesus é mais amoroso. Alguém que com certeza já ouviu, na rede social, na televisão, alguém falando assim, olha, o que importa é o que Jesus disse. Não importa o que está escrito lá o resto. Importa Jesus. E aí nós temos vários falsos líderes, vários falsos profetas, falsos mestres, com teologias diversas, se apropriando de progressismo, ou direitismo, sei lá o quê, para falar por aí que Jesus é isso ou aquilo. E parece que eles recortam Jesus da Escritura e começam a moldar Jesus de acordo com o que eles pensam, de acordo com o que eles acreditam que Jesus é. Nós vemos constantemente isso acontecendo por aí. Mas hoje nós vamos olhar diferente, porque não é isso que a Bíblia ensina. Hoje nós vamos conhecer esse Deus mais. Vamos nos deleitar mais nele. E assim, como a gente está cantando, vamos ver de novo que Jesus é tudo que nós precisamos. E para isso a gente vai se deter em um texto da Escritura, para a gente poder descobrir esse coração de Deus, que é o coração do Pai. E o que significa isso tudo e como Jesus se relaciona com tudo isso. E o texto que a gente vai ler está lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu amo a carta de Paulo, a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Nós, assim, nos detemos muito na primeira carta. Nós conhecemos textos mais da primeira carta, nós, povo cristão. Nós conhecemos mais o texto do amor, 1 Coríntios 13. Nós conhecemos os textos dos dons. Então a gente conhece um pouco a primeira carta. É mais conhecida de nós, principalmente por causa do capítulo 13. Mas a 2ª carta aos Coríntios é uma carta muito especial. É muito especial. E eu recomendo você que leia essa 2ª carta aos Coríntios. Mas a gente não vai ter tempo para falar dela toda hoje. Então a gente vai se deter nesses 4 primeiros versículos, que dizem assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Queridos, em toda essa carta, o tema de Paulo é o consolo.
o conforto, a consolação que a gente pode encontrar quando nós estamos sofrendo, através dessa nova vida ressurreta no Messias, no Cristo, em Jesus, o Senhor sobre todos. E é nessa carta, mais do que todas as outras, que Paulo explora o sentido da cruz no meio do sofrimento. O sentido que a cruz dá no meio de sofrermos, no meio de passarmos por provações, e ele coloca o próprio sofrimento dele nisso, e também o sofrimento de todo o povo de Deus. E o que a gente encontra nesses 4 versículos, nessa passagem inicial, são as lentes que Paulo usa para ler, para ver o mundo e os problemas que acontecem em todo o sofrimento, e todas as coisas ruins, todos os problemas que nós vemos por aí. E as lentes que Paulo está usando são as lentes do Evangelho. São as lentes do Evangelho. O Evangelho que nós temos pregado aqui semana após semana. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar sobre Deus, Pai e tudo. Porque sim, nós estamos vendo domingo após domingo aqui que o Evangelho não tem a ver com o que nós fazemos. Que o Evangelho não tem a ver com o nosso desempenho. Nós estamos falando isso aqui enfaticamente. E nós vamos, em nome de Cristo Jesus, falar por todos os domingos quando a gente existir. Que o Evangelho não tem a ver com o desempenho da nossa vida. Não tem a ver com os nossos atos religiosos. Não tem a ver com o quanto eu permaneço na igreja. Também não tem a ver com aquela experiência que eu tive. Nós estamos deixando claro que tudo que nós fazemos é simplesmente o resultado do Evangelho. Porque o Evangelho tem a ver com o que Deus fez em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Deus, Pai, envia o seu Filho, Jesus, e Ele se encarna entre nós, vive uma vida perfeita, cumprindo toda a justiça de não pecar, e também toda a expectativa que Israel, a nação do Messias, esperava dele. Então ele obedece e vai até a morte, substitutivamente em nosso lugar. E sim, ali na cruz, ele sofre. Ele toma sobre si os nossos pecados e sofre e suporta a ira do Pai. Do Pai. Jesus não pagou nada ao diabo, queridos, na cruz. Essa ideia de que Jesus estava pagando alguma coisa ao diabo é uma ideia que foi criada, foi construída. Jesus pagou a nossa dívida que nós tínhamos com Deus. O texto de Colossenses diz que, havendo Ele riscado as coisas que nós fizemos nas suas ordenanças, Ele simplesmente rasgou o escrito de dívida que nós tínhamos com Deus. A nossa dívida, a dívida do pecado, não é uma dívida com o diabo. A dívida do pecado é uma dívida com Deus. Então Jesus não está pagando nada ao diabo. Jesus está pagando a nossa dívida na cruz, tomando sobre si e suportando o inferno que era para nós. Esse inferno que nós teríamos que passar por causa dos nossos pecados. O que Jesus faz? Ele suporta o inferno. Ele suporta o pecado. Ele suporta o mundo. Ele suporta os nossos maiores inimigos e, por fim, a morte. E, principalmente, a ira de Deus. Coisa a qual nós que estamos em Cristo jamais conheceremos. A ira de Deus. E aí nós podemos pensar mais uma vez, né? Olha, a ira do Pai, então significa que o Pai está sempre disposto a castigar a gente, né? Que se não fosse por Jesus, a gente ia suportar a ira de Deus. O Pai estava sempre irado com a gente. Jesus ama mais a gente do que o Pai, porque o Pai está sempre irado. E a gente constrói todas essas narrativas mais uma vez e mais uma vez. Mas Paulo está vendo as lentes do Evangelho nisso tudo. E está mostrando como o Evangelho pode se tornar uma oração. E aqui nesses versículos é uma oração. Se você ler mais um pouquinho esse texto, você vai perceber que Paulo usa a palavra conforto ou a palavra consolo 10 vezes em 5 versículos. 10 vezes em apenas 5 versículos. Como eu disse, ele está querendo falar sobre alguma coisa com relação ao conforto. E essa palavra, consolo, consolação, misericórdias, conforto, significa algo que a gente tem visto aqui durante esses domingos. Chamar alguém para se aproximar. Ser um suporte, ser acolhedor com alguém. A ideia dessa palavra é que uma pessoa está com a outra, dando novas perspectivas, dando amor, dando coragem, dando esperança, dando novos caminhos para mudar toda a perspectiva, toda a ideia que aquela pessoa tem do momento em que ela está vivendo.
ou o sofrimento que ela está passando. E tudo isso, Paulo está dizendo, vem do próprio Deus. A oração de Paulo refere-se a Deus aí, se você olhar aí, como Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo está dizendo e mostrando para nós como esse Deus está trabalhando no seu povo através dos problemas, através do sofrimento, através dos fracassos, através das fraquezas. Como que Deus está trabalhando em torno disso? É como se Paulo estivesse dizendo, olha, o que acontece através do Evangelho é o que Deus está continuando a fazer nas nossas vidas. Pai de misericórdias. Você já pensou sobre esse termo? Pai de misericórdias. Paulo está dando uma grande visão para a gente aqui. Sim, Deus é justo. Deus é santo. E nós nunca podemos diminuir essa ideia. Nunca podemos diminuir a ideia de que Deus é santo e de que nós devemos imitá-lo nesse sentido, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós não podemos abaixar isso, nós devemos nos glorificar nessa verdade. Afinal, se isso não fosse a nossa esperança, como que os problemas e o pecado iriam acabar? É o fato de Deus ser santo que nos dá a esperança de que um dia todos os problemas irão acabar e que os nossos pecados serão destruídos. Então é verdade. Mas o que encobre a santidade de Deus? Não é encobrir de diminuir. O que veste a santidade de Deus? O que está mais profundo no coração de Deus? O que flui mais lá do centro do seu coração? O texto está dizendo, misericórdias. O que ele gera? Misericórdias. Porque Deus é tão santo por causa das suas misericórdias. Ele é o Pai das misericórdias. Assim como um pai gera filhos que vão refletir ele fisicamente, às vezes de jeito, Deus gera misericórdias que vão refletir quem ele é também. Pai de misericórdias. E pense comigo sobre a ideia da paternidade de Deus. Nós constantemente falamos que Deus é amor. E é verdade, a Bíblia afirma isso, dizendo que Deus é amor. Está escrito em 1 João. Mas veja, isso só acontece devido a esse movimento que nós estamos vendo nesses 2 domingos. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mesmo movimento. É o fato de estar na Trindade que o amor de Deus é sempre revelado a nós. E eu sei que isso pode parecer um pouco confuso, afinal, um Deus em 3 pessoas e 3 pessoas em um Deus e vice-versa, né? É uma parada aqui meio confusa, então a gente vai deixar um pouquinho essa doutrina de lado para a gente poder falar sobre outras coisas. Só que uma coisa que nós acreditamos, e eu digo nós, eu e Mateus principalmente, é que a doutrina da Trindade é a doutrina principal do cristianismo. Sem ela não há evangelho. E às vezes a gente esconde ela, né? Porque parece um pouco difícil entender, mas não deveria ser difícil entender. É a partir dela que nós vamos poder provar o amor de Deus. É por meio dela que nós podemos provar esse amor que é derramado em nós, em Cristo Jesus. E é somente nela que nós conseguimos ver esse Senhor das nossas vidas, que é Jesus. É nela que nós vemos essa beleza profunda que a gente fica ansiando por aí, procurando outras coisas. É nessa doutrina. Mas para a gente chegar nela, a gente precisa fazer uma pergunta. Por que nós estamos aqui? Por que nós fomos criados? Nós acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas por que Deus nos criou? O que Ele estava pensando antes de nos criar? Ou criar todas as coisas? Por que Ele criou a gente? Por que Ele me criou assim? Por que Ele criou todas as coisas? Há quem diga que é porque Deus estava sozinho. Então Ele precisava muito de gente. E então, Ele estava muito sozinho. Ele resolveu criar, porque Ele estava com muita necessidade de ter alguém perto dele. Só que isso é um problema muito sério, queridos. Primeiro, que Deus não estava sozinho, como nós vamos ver. Segundo, que Deus não tem necessidade alguma de ninguém que o adore. Deus não é Zeus. Deus não é os deuses mitológicos que precisam de adoração para continuarem fortes no trono. Deus não precisa de nada.
Deus não tem necessidade alguma. Ele não precisa de nós. Mas mesmo que Deus tivesse necessidade, há alguém que se habilitaria a suprir a necessidade de Deus, aquele que nem os céus dos céus conseguem conter? Se Deus está necessitado de algo, alguém seria o primeiro a se colocar na posição de suprir essa necessidade? Outros vão dizer que Deus é poder, que a identidade de Deus está no seu poder. E é verdade. Deus é poder. Deus tem poder. Deus é todo poderoso. Mas será que isso é a sua identidade principal? Será que não tem algo que faz com que esse poder flua de uma maneira diferente? Poder por si mesmo, queridos, não é nada. Poder por si mesmo não leva ninguém a lugar nenhum. Será mesmo que é isso? Ou então, que a identidade desse Deus está no fato dele ser um criador. Pessoas podem dizer isso. Deus é um Deus criador, mas se ele é um Deus criador, o que ele fazia antes de nos criar? Se a identidade dele é ser criador, então o que ele fazia antes de... Então ele não tinha identidade, né? Antes de nos criar. Ele ganhou uma identidade quando nos criou. Isso é outro problema, porque mais uma vez vai sugerir o fato de que ele está precisando de algo para ter uma identidade. Mas esse Deus, como nós vimos, não precisa de nada. O que está na identidade de Deus, queridos? E o que faz, então, com que ele tenha criado todas as coisas e ele seja chamado de amor? Veja, se nós estamos chamando de Deus é amor, dizendo que ele é amor, isso significa, então, que ele ama alguma coisa antes de tudo. Agora, se ele fosse sozinho nessa história toda, ele seria um Deus que ama muito a ele mesmo. E que terrível seria ter um Deus que ama a si próprio. Ter um Deus que está sozinho por toda a eternidade, amando a si mesmo. No fundo, amar a si mesmo, queridos, é o que senão egoísmo? E ninguém pode ter um Deus que é egoísta. Um Deus que pensa somente em si mesmo. Queridos, quando nós dizemos que Deus é amor, isso significa que Deus está amando desde a eternidade, dentro de si mesmo, dentro desse relacionamento que ele é. O Pai, o Filho e o Espírito, eles estão se amando por toda a eternidade. Não é isso que Jesus ora em João capítulo 17, dizendo: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, assim como o teu Filho te glorificou. Com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. O Pai, Deus, está em amor no movimento da Trindade por toda a eternidade. E isso responde por que nós estamos aqui. Talvez você saiba. Talvez seja chocante para você aqui agora. Mas Deus cria todas as coisas porque nenhum amor fica parado, queridos. Amor que é amor transborda. Amor que é amor se expande. Amor que é amor se estende. E então o amor da Trindade foi tão profundo, tão expansivo, tão grandioso, que é expandido para criar tudo que nós conhecemos. Porque Deus é amor. E na sua identidade, então, pelo fato dele amar o Filho, Deus é Pai. E ele está durante toda a eternidade, por toda a eternidade, amando o Filho. Assim como Jesus mesmo diz: com o amor que você tinha, o amor que eu tinha por ti, por toda a eternidade. Há um amor, queridos, antes de tudo. Há uma paternidade antes de tudo. Há algo antes de nós mesmos. Vou dizer melhor, há algo antes do seu próprio Pai. Há algo que é amoroso e paternal antes mesmo de você mesmo aí, talvez, que você é pai, pensar em ser pai. Que é o próprio Deus. E se Deus é pai, queridos, o que um pai faz? Qual é a tarefa principal de um pai? Você pode pensar. Proteger, nutrir, cuidar. E tudo isso são tarefas de um pai, mas a tarefa principal de um pai, queridos, é gerar vida. É isso que faz dele um pai. Gerar vida.
E agora, então, se Deus é pai, então isso significa que ele deve dar vida. Ele deve se relacionar. Ele deve estar constantemente gerando vida e amor. E se esse é o nosso Deus, então nós temos um Deus que se pode amar. E um Deus que pode amar a gente também. Porque esse é o Deus. O aspecto mais fundamental de Deus não é uma qualidade abstrata que nós não conseguimos contar. O aspecto mais fundamental de Deus é o fato dele ser pai. E se esse é o aspecto fundamental, então nós podemos provar. Nós podemos ser abraçados por isso. Nós podemos experimentar essa realidade. Deus, antes de tudo, é um pai. Ele não é apenas um criador. Ele não é apenas um soberano Senhor. Ele não é apenas algum atributo. Ele é pai e amor. E todos os seus caminhos, então, são formosamente paternais. O seu sofrimento, o seu fracasso, algo está por trás de você. Deus ele não vira pai e depois ele, olha, o emprego, é o meu emprego, virei pai, pam, bati a carteira, acabou, virei Deus de novo. Deus é pai. Acima de tudo, Deus é eternamente pai. Então ele está se expandindo, ele está doando vida. Ele não deu vida quando ele decidiu criar a primeira vez. Ele está sempre dando vida, sempre. Então, o que deve vir à nossa mente, queridos, quando nós pensamos em Deus? Qual é a coisa principal? É que esse Deus triuno, esse Deus que está em 3 pessoas, é uma fonte de infinitas misericórdias que se estendem, que encontram e que transbordam em nós para todas as nossas muitas necessidades, problemas, fraquezas, fracassos, tristezas. Sabe a sua lágrima? Sabe o seu sofrimento? Sabe a sua tristeza? Deus é uma fonte de misericórdia sem fim, que você pode acessar nesses momentos. Hoje de manhã eu estava orando e meditei durante esse domingo sobre as misericórdias de Deus. E eu estava orando e é incrível, né? Porque nós conhecemos muito esse versículo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Nós conhecemos e falamos esse versículo, mas sabe quando esse versículo realmente te abraça? Sabe quando o versículo bíblico, a Bíblia, realmente faz assim com você? Vem cá. E você passa a experimentar aquilo. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu comecei a orar ao Senhor sobre isso. Senhor, as tuas misericórdias são infinitas. Elas se renovam a cada manhã. Para as minhas necessidades, para as minhas falhas, para os fracassos que eu cometo, para as tristezas, para as circunstâncias que eu não consigo mudar, que me apertam. As suas misericórdias são maiores. E é assim, somente assim, que eu conheço a relação do coração de Cristo. Para mim, para nós, queridos, através do Pai. É que eles são um. O Filho e o Pai são um. Em João capítulo 14, Filipe, discípulo de Jesus, pede a Jesus para que Jesus mostre a eles o Pai. E Jesus, de forma provocativa, responde a Filipe: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Como que você pode dizer, Filipe? Mostra-nos o Pai. Você não crê, Filipe, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Olha o que Jesus está querendo dizer, queridos. Quem vê a mim, vê o Pai. Quão profundo é entender isso? Porque em outros lugares do Novo Testamento, nós temos Jesus sendo chamado de a imagem do Deus invisível. Em Hebreus, está dizendo que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do ser de Deus. Jesus é realmente a pessoa de Deus, a personificação de quem Deus é. É como se, pense comigo, toda a eternidade dos céus fosse encapsulada em um ser, em um homem,
que está andando com as duas pernas por aí. Ele é o beijo da eternidade na terra. Ele é o encontro dos céus com a nossa realidade. Este é Jesus. Quando nós olhamos para Ele, então o que nós estamos vendo, o que nós estamos observando é a própria compaixão, ternura, o verdadeiro. É como se nós pudéssemos tocar no coração de quem Deus é, mais profundamente do que todas as coisas. E então podemos acessar, obter, experimentar a realidade de termos um Pai verdadeiro. Deus Pai ama eternamente o Filho Jesus. E quando Ele está entre nós, isso é materializado. Especialmente no batismo, quando Jesus se levanta das águas, Ele ouve uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro muito. E então o que acontece é que o Espírito Santo vem como uma pomba, repousa sobre Ele. É como se ali, então, Jesus fosse abraçado pela realidade do amor de Deus por meio da terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Veja, queridos, é a Trindade. É a Trindade que está por trás disso tudo e que também vai estar por trás das nossas identidades quando nós nos entregamos a Cristo. Porque agora o que o Evangelho nos dá é esse presente, o próprio Deus. É como se por meio de Cristo nós pudéssemos ouvir a mesma coisa que Jesus ouviu naquele dia no Rio Jordão. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo muito. E então o Espírito Santo viesse e se derramasse no nosso coração para confirmar para sempre, o amor de Deus nos nossos corações. Queridos, não há nada mais terrível do que separar Deus de Cristo Jesus. Nada. Quando você vir alguém separando Deus de Cristo Jesus, quando você estiver em algum lugar e alguém separar Deus de Cristo Jesus, escute bem o que eu vou te dizer, fuja desse lugar. Não existe nada mais terrível do que separar Deus de Jesus. Mas o oposto também é verdadeiro. Não existe nada mais doce, nada mais incrível, nada mais amável do que ver e experimentar o Pai por meio de Jesus Cristo. Nada mais amável. Esse é o presente do Evangelho, queridos. O Evangelho que nós estamos pregando aqui é o Evangelho que nos dá um presente, o próprio Deus. Nós somos adotados em Cristo Jesus e assim nós podemos estar perto, mais perto de um coração que pulsa, bate muito mais forte, perfeitamente por nós, o coração do Pai. Queridos, o que vocês conhecem a respeito do Pai? Vocês conhecem o Pai? Eu sei, falar de paternidade é um assunto muito delicado nos nossos dias. Falar sobre paternidade é um assunto muito complexo nos nossos dias. Nem todos de nós se emocionam com o fato de Deus ser um pai. Nem todos de nós. Para muitos de nós, as experiências pessoais de pais indiferentes, abusivos, autoritários, fazem com que quando a gente fala de pai, as nossas entranhas, se contorçam. E principalmente quando nós ouvimos a verdade de Deus ser um pai. E nós vivemos num mundo muito maternal, porque nós temos sim, mães que deram duro na vida para cuidar dos seus filhos. Porque na verdade, queridos, sim, nós temos muitos homens fracos mesmo. Nós vivemos em tempos de homens extremamente fracos. Homens que nunca colocaram a mão para viver a responsabilidade mesmo. E é por isso que nós temos tanto problema com a verdade da paternidade de Deus. Porque nós olhamos para a nossa vida, para o nosso mundo e vemos exatamente as coisas que acontecem. A realidade da paternidade do nosso mundo. Para muitos de nós, o poder paternal nunca foi usado para cuidar, para sustentar,
para abençoar, para prover. E sabe o que a igreja deve fazer? Além de ter homens fortes, além de ter homens que cuidam dos seus filhos, se solidarizar com esses que foram abandonados, com esses filhos desses tipos de pais. E dentre nós, no nosso meio, reconhecer as nossas próprias fraquezas como pais. Sim, nós devemos fazer isso. Mas existe algo mais profundo, queridos, do que simplesmente nós termos isso e pensarmos sobre isso. A verdade é de que Deus não é pai porque Ele copia os pais terrenos. Eu quero que você escute isso como se fosse uma boa notícia do Evangelho. Deus não copia os pais terrenos. Ele não é pai porque nós criamos o conceito de pai. Ele não é pai porque nós somos a sua referência. Todos os pais da terra deveriam copiá-lo. Todos os pais da terra deveriam ser igual a ele. Deus é pai. E é um pai cheio de misericórdias, como nós temos na Escritura. Pai de misericórdias. E Ele está sempre disposto a te receber em Cristo Jesus. É uma boa notícia demais isso, queridos. Deus não é como nós somos. Aquilo que deveria nos assustar, o fato de Deus não ser como nós somos, em Cristo Jesus, só nos deixa mais tranquilos. Deus não é como nós somos. Ele tem uma multidão de todos os tipos de misericórdia. O que você precisa? Qual misericórdia você precisa para hoje? Ele tem. Qual é o tipo de misericórdia que você precisa para essa situação que está passando na tua vida? Ele tem. É como se Ele tivesse uma loja infinita de misericórdias que você não precisa pagar para ter. Você só pegar. Só pegar essas misericórdias. Assim como o nosso coração e o diabo são os pais do pecado, Deus é o pai das muitas misericórdias. Ele tem uma multidão de misericórdia de todos os tipos. Se o seu coração estiver duro, Ele tem misericórdia eterna para o seu coração. Se o seu coração está morto, Ele tem misericórdia para vivificar o seu coração. Se você estiver doente, Ele tem misericórdia para curar você. Se você estiver sofrendo, Ele tem misericórdia para estar com você. Se você pecar, Ele tem misericórdia para perdoar você e santificar você. Como grandes e variados são os nossos desejos, muito mais variadas são as suas misericórdias. E assim então nós podemos nos achegar com ousadia para encontrar graça e misericórdia para nos ajudar nos tempos de necessidade, porque Ele vai ter uma misericórdia para cada necessidade. Todas as suas misericórdias são como flores num lindo jardim, em que nós podemos ir lá colher. E então sentir o perfume das suas misericórdias. E cada flor de misericórdia do seu jardim, que é acessível para nós por meio da cruz de Cristo, pode curar as doenças da nossa alma. As doenças que nós temos. Quando você, meu querido, está cheio de culpa, está sentindo peso, coberto da culpa do pecado, e você clamar por misericórdia, você pode saber, com certeza, que Deus vai te dar misericórdia. Assim como na parábola dos 2 filhos, lembra? Na parábola dos 2 filhos, o filho já vai cheio, pronto para clamar o quê? Por misericórdia. Só que como na parábola Deus é assim com a gente, Deus vai mais rápido que o filho. O pai vai mais rápido que o filho, então está pronto para abraçar, receber e perdoar a gente. Deus é o pai de misericórdias. Uma das razões pela qual Deus permite que os filhos dele caiam
profundo, em arrependimento, em sofrimento, em dificuldade. É para que Ele possa mostrar para eles que, independentemente das profundezas, das misérias que nós nos encontramos às vezes, seja do sofrimento, seja do pecado, as profundezas da miséria que nós nos encontramos, das coisas terríveis que nós nos encontramos. E quantas coisas terríveis nós nos encontramos? Quantas vezes você pecou nesse dia? Eu não vou nem falar os meus, porque com certeza eu pequei mais do que você hoje. Ou dos nossos sofrimentos. Quais os sofrimentos que nós passamos, as coisas que nós temos que enfrentar, ou as coisas que simplesmente assolam nossa alma? Independentemente da profundeza das nossas misérias, as misericórdias de Deus são muito mais profundas. E elas se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Nessa noite, querido, eu quero que você lembre de uma verdade grandiosa. Que o Deus que nós pregamos aqui, esse Deus santíssimo, cujo nas mãos dele estão todas as criaturas que existem, todas, você está agora na mão de Deus. Você pode pensar que não, mas você está agora. Esse Deus que está agora com todo o universo nas suas mãos, em Cristo Jesus, pode ser o seu Pai. E Ele vai ser muito mais misericordioso do que você, não seu Pai não, do que você pode ser com você mesmo. Em Cristo, queridos, Deus é o nosso Pai. E Ele é tudo que nós precisamos.